Olá, gente. Me chamo Paulo Victor e sou professor de Sociologia do Instituto Livre. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso volume 2, a nossa apostila, que é sobre a unidade 3. Hoje a gente vai tratar especificamente da temática 2 da nossa apostila, que é as diferentes dimensões da violência. Na temática 1, a gente já tratou um pouco sobre a violência e sobre como ela reverbera na sociedade, no caso de violências mais estruturais. Hoje a gente vai um pouco mais para as diferenças da violência e de como elas podem chegar até nós enquanto sujeitos, Bom, a apostila de vocês já traz as 3 tipos de violência conhecidas mais na nossa sociedade e que reverberam sobre nós, sobre o nosso dia a dia. Alguns tipos de violência a gente consegue ter uma identificação mais clara, mais coesa, porque é aquilo que é mais cru ao nosso olho, como a gente consegue enxergar as pessoas e a sociedade. Uma delas, por exemplo, é a violência física, que é uma violência onde a gente consegue enxergar mais ao olho nu, porque a gente já tem mais a clareza desde a infância o que é a violência física, seja a gente sofrendo esse tipo de violência física ou seja a gente exercendo, no caso, a violência física ou vendo o outro fazendo algum tipo de violência. É claro que quando a gente está na infância e quando a gente está ali no nosso processo, onde a gente está sendo criado, sendo educado, muitas vezes a violência física, ela vem com uma naturalização. Como assim essa naturalização, professor? Essa naturalização, ela ocorre muitas vezes no ato de educar. A gente foi criado, a gente vem de uma cultura onde fala que o castigo físico, muitas vezes, para uma criança, para um adolescente, muitas vezes ela vem como uma forma de educar, como vem uma forma de correção, de educação. Só que para a sociologia, isso foi dado isso é colocado para a gente, enquanto sociedade, indivíduo, como uma naturalização, tanto que a gente às vezes nem enxerga o castigo físico em uma criança, em um adolescente, como algo tão grande a ser repensado, a ser, por exemplo, fazer parte de uma reeducação mesmo de nós adultos. Então essa violência física, ela já chega para a gente desde a nossa criação ali, enquanto criança, da nossa socialização, ela já chega para a gente como algo natural, como algo que faz parte do nosso meio, faz parte da educação da criança, Então essa violência física, ela já vem mais naturalizada. Isso vai se desencadear, por exemplo, ter uma virada, a gente vai enxergar essa violência física como algo mais tenebroso, algo mais brutal, a partir do momento que a gente vai se socializando ali enquanto jovens, enquanto adolescentes, onde já é falado o que não é permitido e o que é permitido para a gente enquanto também sujeitos. Quando uma violência física, ela consta ali em uma lei, quando se coloca ali é proibido bater, é proibido xingar, por exemplo, e isso, a escola em si, é uma das detentoras desse meio de coerção, Então, quando você está em um ambiente escolar, se coloca para você ali uma das regras, é proibido, por exemplo, a violência física, mas, como eu digo, quando se trata num ato de corrigir, em muito tempo outrora, por exemplo, no passado, a violência física, o castigo físico, ainda assim era permitido nas instituições escolares, por exemplo, nas escolas, nos reformatórios, nos abrigos, todo o ambiente que era ligado à educação, para além, por exemplo, da casa, do nosso lar, a violência física, ela também era, por exemplo, autenticada, ela também era legitimada, por exemplo, dentro dos ambientes escolares. Até que o tempo foi passando, as instituições foram mudando, a forma de educação foi se alterando e essa violência física, por exemplo, ela não foi mais, já foi deixando de fazer parte ali do ambiente escolar e foi se tornando, por exemplo, um absurdo, por exemplo, escolas, instituições escolares, creches, reformatórios, por exemplo, que se utilizassem da violência física para a educação, para corrigir, por exemplo, os alunos. É claro que isso só foi em grande parte, a maioria
das escolas hoje que são conhecidas legalmente, legalizadas, por exemplo, quando eu falo escolas reconhecidas, quando a gente vai aqui para o exemplo nosso do Brasil, escolas reconhecidas, por exemplo, pelo Ministério da Educação, que tem em uma de suas pautas que as escolas elas não podem, qualquer tipo de instituição escolar, não pode colocar castigo físico como forma de educação aos seus alunos. Então, quando eu falo de escolas regulares, são essas escolas que seguem as normas do Ministério da Educação. Mas a gente sabe que ainda hoje, algumas escolas, algumas reformatórios principalmente, alguns abrigos, orfanatos, ainda assim usam desses recursos de agressão física para a correção. Só que essa mudança ocorreu, por exemplo, nas escolas, no ambiente escolar. No ambiente familiar, ainda a gente tem a naturalização, por exemplo, de castigos físicos, tanto que foram criados leis. Existe uma lei, por exemplo, chamada a Lei da Palmada, aonde se tem aí uma certa rigorosidade para pais e mães que educam seus filhos com castigos físicos. Esses pais se podem, por exemplo, sofrer uma denúncia. Então a gente vê que há uma mudança na nossa sociedade enquanto as violências físicas, ao qual principalmente dentro do ambiente familiar, que é o ambiente mais naturalizado. Mas retornando, quando a gente vai se desenvolvendo, quando a gente é jovem, adolescente, essas leis começam a chegar até a gente, leis de coerção, como o Durkheim fala, a coerção social chega até nós. Então, quando essa coerção chega até nós, é muitas vezes através de uma lei, dizendo, olha, é proibido isso aqui, é proibido, por exemplo, castigar outra pessoa fisicamente, é proibido cometer alguma agressão física. Então, essa violência física, ela chega agora não mais no papel natural, no papel ali natural da criação dos nossos pais. Agora ela chega como uma ordem. Então é proibido você agredir um outro sujeito que está com você dentro da sociedade, que está aí compartilhando com você essa sociedade. Então essa violência física ela tem essa virada da naturalização da família. Aí você vem para as leis, por exemplo, criadas pelos homens. Então essa violência física ela começa a ser algo mais externo, começa a ser algo mais a você não caminhar por esse lado, a você não praticar, não exercer. Senão você vai sofrer penalidades em relação a isso. E as leis elas foram criadas justamente para isso, para se manter uma sociedade coesa, como Emile Durkheim, sociólogo, nos fala. Então essa é a primeira violência que a apostila de vocês nos identifica e ao qual é mais perceptível, por exemplo, na nossa visão ao olho nu, né? Então depois a gente tem a violência moral, ao qual a apostila de vocês também traz, que é uma dessas terceiras dimensões. A violência moral, ela pega dentro dessa palavra, ela vem tudo relacionado à moralidade e os costumes da sociedade em si. Ela é uma violência que ela é muito ligada à violência psicológica, que também é outro lado que a gente vai ver aí, outra dimensão da violência. Então ela vem muito atrelada à violência psicológica, porque aí vem da agressão moral à conduta das pessoas, a índole relacionada ao caráter, relacionada a tudo que é e que compõe aquele sujeito. Então a agressão moral, ela vem justamente dentro dessa pegada sobre como agredir um sujeito, ainda não partindo para o lado físico. Então a agressão moral ela estava muito ligada também aos costumes, por exemplo, de certos locais. Então um exemplo, existia, por exemplo, o fato da moral masculina, o que era muito colocada em outros anos, em outras décadas. Ainda assim a gente tem resquícios disso. Mas, por exemplo, um homem que ele tinha, por exemplo, ele sofria uma traição da sua esposa. Sua esposa o traiu, houve um caso da infidelidade dentro ali do casamento e foi por parte da esposa. Quando era colocado isso para a sociedade, essa esposa, ela desonrou a honra desse homem. No caso, ela atingiu a sua moral. Isso eu estou falando em outras décadas. Então,
esse homem que teve a sua moral corrompida, a sua honra corrompida, no caso ali pela sua esposa no casamento, ele poderia, por exemplo, ir lá, fazer um ato de uma violência, ele poderia se vingar dela, poderia matar ela, poderia matar o amante dela, e quando isso chegava para a justiça, quando esse caso chegava para a justiça, eles simplesmente o absolviam, no caso, ele não era penalizado por aquilo, ou se era muito pouco, porque ele estava apenas revidando e conquistando o que seria de volta ali a sua moral, o que seria ali o seu costume. Isso tudo só acontecia porque a sociedade daquela época, as pessoas que tinham o poder daquela época, que muitos deles eram homens, porque reparem que essa lei era muito para os homens, porque os casos de infidelidades da parte masculina eram tratados como uma naturalidade. A gente viu aqui que a violência física, muitas vezes por parte da educação, se tinha essa naturalidade. E essa infidelidade dos homens, principalmente no casamento, eram vistos como algo comum, natural. É natural do homem, por exemplo, ser casado e ter outras parceiras sexuais, amorosas, afetivas, enfim. Então, para a sociedade naquela época, isso era muito retratado, porque era como se fosse um acordo moral de toda a sociedade. Então, as mulheres, elas eram punidas e os homens não, de alguma forma. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue colocar bem um exemplo que eu vou trazer para vocês, para as pessoas que gostam de novelas, que gostam de filme. Por exemplo, quando a gente vê numa obra do Jorge Amado, que é Gabriela, quando ele vai colocar, por exemplo, logo no começo, a esposa do coronel, eu não lembro bem do tenente, e ela comete um ato de infidelidade e logo ali ele mata ela, no caso mata ela, e o amante ele não é punido. Então aquela cena ali retrata muito bem aquela sociedade que o autor queria tratar, em que lugar são colocadas as mulheres e em que lugar são colocados aos homens, como a sociedade pune as mulheres e como a sociedade, por exemplo, nem pune, mas alivia, por exemplo, os atos dos homens. Isso tudo é importante lembrar que essas leis, elas são feitas, dirigidas e colocadas por homens. O promotor da cidade, por exemplo, é um homem, o juiz da cidade era um homem, o delegado era um homem, o policial era um homem, porque não basta simplesmente criar essa lei. E não basta simplesmente criar essa ordem social, essa conduta social. É preciso também dirigir, é preciso também estar ali nas alavancas dessa ordem social. Você tem que colocar essas leis serem aplicadas. E se essas leis foram criadas por homens, elas vão ser aplicadas por os homens, pelos policiais, pelos delegados, juízes, os promotores da cidade. Tudo para que se proteja essa moral masculina. Então esse é um exemplo, por exemplo, onde a violência moral, o atentado à moral e o costume ali, o caráter daquela pessoa, como ela era colocada e como ela era cobrada. Mas aqui a gente vê um peso de gênero. Para os homens se coloca essa moral, se tem esse costume, e para as mulheres não. No caso, então, as honras, no caso, o que era da moral feminina e o que a gente pode colocar aqui era simplesmente todos os atos ligados à pureza, à virgindade, todos os atos de moças. Então isso era a moral da mulher. O que era atentar, por exemplo, a moral de uma mulher? Era ali uma mulher que era o que eles colocavam na época purificada, virgem, um homem atentar a moral dela, no caso, tentar alguma coisa, algum ato afetivo, sexual relacionado a ela, e isso, por exemplo, sem ser casado. Então isso era atentar a moral dela, e muito mais que ela, isso era atentar a moral da família ao qual ela vinha. E é claro que a gente está falando aqui sobre pessoas que tinham um certo status social, que tinham um certo padrão de riqueza para a época. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de décadas passadas. Então era atentar sobre a família daquela mulher. Muito mais do que atentar sobre aquela mulher, era atentar sobre a moral, sobre a família dela, porque aquela moça precisava se casar pura, virgem. Então isso, se tinha muito essa moral
o lance da violência moral era muito colocado em décadas passadas. E outro que a gente tem, que é um fenômeno ao qual a sociologia explica um pouco melhor, que é a violência simbólica, que a violência simbólica é um pouco mais camuflada. A violência física, como eu expliquei, a gente consegue enxergar com mais precisão ao olho nu. A violência moral, a gente tem ali muito relacionado aos costumes de uma época. E a violência simbólica, no caso, a sociologia nos traz ela como uma violência que é preciso de um pouco mais de atenção para que a gente consiga perceber. E muitas vezes a gente sofre violências simbólicas e a gente nem enxerga tamanha essa violência simbólica porque a gente já naturalizou. Um exemplo, por exemplo, do que a gente já estudou e que eu posso trazer aqui para vocês para explicar um pouco a violência simbólica é o caso da desigualdade. A desigualdade, por exemplo, no nosso país, onde durante alguns dados que saiu, que foram que 97% da população tem o mesmo patamar junto de dinheiro do que 3% da nossa população, isso é uma desigualdade imensa. É um país que vive de uma desigualdade extrema, onde 3% detém a mesma riqueza que 97%. Então, essa violência sobre a desigualdade em relação a distribuição de riqueza e de renda do país, a desigualdade de oportunidades, são tipos de violência simbólica que a maioria da parte da sociedade brasileira sofre e não, por exemplo, não consegue ter essa dimensão, não consegue reagir relacionado a essa dimensão, porque essa violência se tornou tão simbólica que muitos acabam não sofrendo na pele. Por exemplo, outros sofrem mais na pele, mas não têm forças para reagir. Uma pessoa, por exemplo, que mora embaixo de um viaduto, que não tem uma alimentação, não tem um saneamento básico, não tem uma moradia para morar, por exemplo, ela vai estar tão preocupada em conseguir subsídios assim para o seu dia a dia e conseguir se sustentar no seu dia a dia, que ela não vai, por exemplo, teorizar ou se importar. Muitas vezes ela nem sabe a dimensão da violência que ela sofre. Muitas vezes é uma violência praticada pelos nossos governantes, pelo Estado, porque a partir do momento que você tem um líder no poder e ele não enxerga essa parte da população, ele não enxerga, por exemplo, como essa população necessita de recursos e a primeira população ao qual ele deveria ajudar, ela está sofrendo um descaso, uma violência por parte deste governante. Então esse é um pequeno resumo aqui do que seria a violência física, a moral e a violência simbólica. Aí agora a apostila de vocês, ela vai dar algumas nuances, por exemplo, sobre como essas violências elas são colocadas na prática. E alguns tipos de violência, você consegue enxergar algumas situações de violência, você consegue enxergar 2 tipos de violência, tem o que tem 3 tipos de violência, só um tipo de violência. Então eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês, que a apostila de vocês traz, e é onde a gente pode enxergar alguns tipos de violência, tá ok? Bom, a violência doméstica, ela é um tipo de violência bastante comum na sociedade brasileira. Acho que não é preciso, por exemplo, nem pesquisas, dados, assim, sejam de institutos, para nos certificar. Por exemplo, eu acho que no nosso cotidiano, o cotidiano do brasileiro, ele consegue enxergar esse tipo de violência específica, a violência doméstica, seja por conta do vizinho, seja por conta de alguém na rua, uma situação, por exemplo, que um familiar passou, ou uma situação que um amigo, que um colega presenciou, ou é mesmo só abrir as manchetes, os jornais, que a gente vai identificar esse tipo de violência doméstica facilmente, infelizmente, na nossa sociedade brasileira. Bom, o tipo de violência doméstica, falando para vocês, é a violência que acontece dentro de algum local específico, no caso, muito facilmente dentro dos lares das famílias brasileiras. Qualquer pessoa ela pode sofrer violência doméstica, seja a criança, o adolescente,
no caso, um homem, aí a gente vai para a questão de gênero, a mulher pode sofrer violência doméstica, só que é importante atenuar que mais de 80% das denúncias que chegam sobre violência doméstica hoje no Brasil é em relação às violências sofridas por mulheres. Então, a violência doméstica, ela tem uma ligação muito grande em relação ao gênero. Mulheres sofrem mais violência doméstica do que homens, do que, aí a gente vai para a faixa etária, do que jovens e adolescentes e do que crianças. No caso aqui, a gente está contando o número de denúncias. Então, existe muito mais denúncias relacionadas à violência doméstica quando a gente vai tratar as questões de gênero em relação às mulheres do que os homens. Então, a violência doméstica, a gente pode dizer, como a gente fala na sociologia, que ela tem um rosto. Então, a violência doméstica, ela tem um rosto feminino. E muitas dessas violências que acontecem são relacionadas a marido e mulher. No caso aí, a casamentos. Homens que agridem suas parceiras, suas esposas, dentro do casamento relacionado à violência doméstica. E um outro dado que pesquisas trazem é que essas mulheres muitas vezes têm filhos. Então, que ajuda aí um pouco nesse ciclo da violência. Por quê? Vou explicar aqui um pouco para vocês sobre o ciclo da violência doméstica. Dando, no caso, os casos mais comuns aqui que estão dentro dessa margem dos 80%. Bom, a violência doméstica dentro do casamento, ela acaba sendo como um ciclo. Por quê? Porque muitas das vezes que foram sim investigadas essas violências domésticas, o homem, primeiramente, ele é o que se chama do progenitor ali da família. Ele é a pessoa que traz boa parte, ou somente ele traz a renda ali para a família. Então, esta mulher que sofre essa violência doméstica, ela tem primeiro ali a dependência financeira naquele casamento, no caso daquela família. Então, muitas vezes essa mulher, ela somente está ali provendo a casa, ela somente fazendo ali os afazeres domésticos, cuidando dos seus filhos, no caso, quando esse casal tem filho. Então, esse homem, ele tem, no caso, ali já o poder financeiro daquela casa. Então, ali ele tem certas ordens sobre como o dinheiro é administrado, da forma como ele pode comprar, não pode comprar. Então, vocês já entenderam que esse homem ele tem ali o poder financeiro. Consequentemente, com o poder financeiro ali no casamento, muitas das vezes, no casos que foram investigados, esse homem também detinha, através do poder financeiro, o poder emocional sobre aquele casamento. Então, essa mulher que sofreu violência doméstica, ela era dependente tanto financeiramente, também como era dependente emocionalmente. Porque o fato dela ser dependente emocionalmente deste homem, no caso do seu marido, dentro desse casamento, ela não conseguia ali se ver livre dele justamente por conta dessas duas dependências, tanto a financeira quanto a dependência emocional. E a dependência emocional, ela está justamente muito ligada à dependência financeira dentro do casamento. Então vamos lá, como as formas de violência, elas acabam acontecendo dentro deste casamento. Primeiro, a gente vê aí que vai ter um assédio moral. Porque se essa mulher está dentro dessa dependência financeira e se esse homem, ele cobra isso e ele, por exemplo, vamos falar aqui o português, mas cearense, que a gente pode usar, se ele, por exemplo, pode passar na cara dela ali, pode fazer essa cobrança ali para ela, que ela depende dele, em muitas das situações ela vai acabar concordando com ele, não vai gerar uma discordância, justamente por conta desse poder que ele tem sobre ela. E aí é onde acontece o assédio moral, que é comum nas relações de violência doméstica. O assédio moral vem justamente deste homem colocar essa mulher totalmente despida, entre aspas, por exemplo, das suas morais, dos seus valores,
das suas certezas, do seu caráter. Então ela passa simplesmente ali a ser alguém subalterno a essa pessoa dentro do relacionamento. E aí vai ser alguém subalterno relacionado a financeiramente, alguém subalterno relacionado, por exemplo, à moral, aos seus costumes. Então vai ficar nesse ciclo. Essa mulher ela vai sofrer esse assédio moral que está dentro desse ciclo. Outro assédio moral, primeiro vem o assédio moral, aí vem ali as ordens, o mando, e depois ela vai sofrer a violência, podendo sofrer ali a violência sexual. O que é mais complicado aqui, dentro desse panorama da violência sexual, dentro do casamento ali, dentro da violência doméstica, é que muitas vezes não é identificado isso. E muitas vezes se pode ocorrer casos de estupros dentro do casamento, e esses casos muitas vezes não são notificados, justamente porque existe ali um vínculo do matrimônio, existe ali um vínculo do casamento, e por isso que quando chega numa delegacia, quando chega dentro ali mais das leis, essa mulher muitas vezes ela nem consegue identificar, por exemplo, se ela sofreu algum abuso sexual, alguma violência sexual, justamente porque o abusador, no caso, ele seria o marido. Então, quando essa mulher ela nega, por exemplo, uma prática sexual e esse marido ele insiste na prática sexual e ela acaba fazendo mesmo sem a sua vontade, hoje é constatado isso como uma violência sexual, porque ela fez simplesmente ali sobre a pressão de todo aquele casamento, a pressão ali dos filhos. Então a gente vê que nessa violência doméstica a gente vai ter o assédio moral, vai ter a violência sexual, e um outro agravante é quando esse casal de homem e mulher ali dentro do casamento, eles têm filhos. Então quando eles têm filhos, se torna ainda um vínculo muito maior relacionado ao casamento. Então, essa mulher ela não consegue, ela se vê dentro de um ciclo onde ela sofre o assédio moral, onde ela sofre a violência sexual, onde ela não pode deixar aquele casamento porque ela tem a dependência financeira ali, muitas vezes ela não tem uma família que possa ajudar. Então, essa violência doméstica, para a mulher, ela acaba se tornando um ciclo onde ela não vê saídas, onde ela não consegue buscar saídas para sair daquele casamento, desta violência. Outro dado que eu acho importante colocar aqui para vocês é que a maioria dessas mulheres, elas são mulheres que pertencem à classe de mulheres de proletariado, são mulheres pobres que vêm muitas vezes da periferia e acabam, por exemplo, tendo a sua dependência colocada na mão deste casamento, no caso do marido. Então, muitas dessas mulheres, outro agravante, não têm uma escolaridade. Então, como ela não tem uma escolaridade, não tem uma formação, ela não consegue vislumbrar a vida dela, por exemplo, para além daquele casamento, para além ali daquele matrimônio que ela está. E principalmente se ela tiver filhos, ela sempre vai colocar a dificuldade de sair daquele ciclo, que hoje é chamado de um ciclo vicioso. Então, é preciso, se for preciso, no caso, quando a gente vai tratar de sociedade, descolocar diferentes políticas públicas que pudessem, por exemplo, abranger essas mulheres, que pudessem proteger essas mulheres, no caso das medidas restritivas, no caso de uma escolarização, por exemplo, para mulheres que não concluíram o ensino fundamental e nem o ensino médio, há um tratamento de especialização, enfim, várias políticas públicas foram colocadas justamente para que mais mulheres possam sair desse ciclo vicioso. Outro dado, por exemplo, no caso, outra questão aqui da violência doméstica e que se pode se tratar quando a gente vai tratar na próxima unidade sobre movimentos sociais em relação ao feminismo, que a gente pode tratar na nossa outra unidade, no caso, que é em relação à luta das mulheres, no caso ao feminismo, que é o feminicídio, que também, no caso, o feminicídio é decorrente, por exemplo, das violências, muitas vezes das violências domésticas, no caso, que são crimes por conta de gênero, crimes atentados a mulheres em relação ao gênero.
Então, aqui a gente vê que a violência doméstica é esse ciclo onde você vai ter o assédio moral, vai ter a violência sexual. A maioria da violência doméstica são mulheres sofrem violência doméstica, mais de 80%, e muitas dessas mulheres são mulheres pobres que vieram da periferia e que corroboram ainda mais para que esse ciclo possa existir. Bom, essa é uma violência também que a gente consegue enxergar a violência física, que muitas vezes ela vem da violência da parte física ali, da força do homem sobre a mulher. A gente tem a violência moral, e muitas vezes dentro dessa violência moral a gente vai ter a violência psicológica, que vai fazer o recurso ali, esse homem vai pressionar psicologicamente para aquela mulher, ela não possa sair desse ciclo vicioso, que ela depende financeiramente, afetivamente, amorosamente, sexualmente, daquela relação. Então ele vai convencer a todo custo que ela precisa ficar naquela relação, que se ela sair daquela relação ela não vai ter mais nada, ela não vai encontrar ninguém. Muitos desses tipos de violência psicológica são usados para que mulheres permaneçam nesse ciclo. E querendo ou não, a gente vai ter uma relação simbólica, que por muito tempo a gente teve essa relação, essa violência simbólica em relação à violência doméstica. Por quê? Porque somente a partir do século XXI, principalmente, mas aí nos séculos passados a gente teve movimentos de luta, mas a gente vê mais a partir do século XXI políticas públicas que, no caso, consigam fazer a denúncia, políticas públicas que engajem, por exemplo, essas mulheres. Um dos exemplos que eu posso citar, por exemplo, é a criação da Lei Maria da Penha, onde você não tinha uma lei específica que poderia criminalizar, que poderia punir homens que cometessem violências contra mulheres. Então, a Lei Maria da Penha aqui no Brasil foi bastante importante para os movimentos feministas, para os movimentos de mulheres que lutavam contra a agressão, no caso, lutavam contra o atentado às suas vidas. Então, foi preciso que a Maria da Penha, que era uma mulher que sofreu violência durante anos dentro do casamento, chegou a ficar, no caso, paraplégica por conta disso, ela anda de cadeira de rodas, e a lei ganhou o nome dela justamente porque ela foi essa mulher que toda vez que era agredida, ela ia na delegacia, denunciava o seu marido, só que acabava no outro dia, ele estava solto lá, por isso, porque não existia uma lei específica que punisse o crime ao qual ele estava cometendo. Então, por isso que a lei ganha o nome de Maria da Penha. Hoje também outra política pública que a gente tem no caso, as delegacias especializadas para crimes contra mulheres, no caso, as conhecidas Delegacia da Mulher, que são espalhadas por todo o Brasil, onde em sua grande parte, maioria, são compostas por mulheres, a delegada mulher, a maioria dos policiais são mulheres. Então, a Delegacia da Mulher também é uma política pública que ajudou aí no combate da violência doméstica. Então, aqui pulando para outro tipo de violência que a apostila traz, é a violência escolar. E a violência escolar, ela é muito ligada, no caso, à violência simbólica, porque muitas vezes ela é dentro de uma naturalização, é o que a gente chama de naturalização do tornado natural, que muitas vezes a gente não enxerga, ou a gente passa despercebido. Então, por exemplo, a violência escolar, como mostrei, ela muitas vezes foi cometida em outras décadas em relação aos castigos físicos. E isso era natural, por exemplo, para as famílias que levavam os seus filhos para a escola, e aqui existiam as técnicas escolares como o ajoelhar o aluno no milho, a palmatória. Você poderia colocar o aluno ali dentro de um lugar mais reservado, caso ele fizesse alguma bagunça, e isso era naturalizado dentro das famílias. Ele já era um acordo entre família e escola, por exemplo, esse tipo de violência, e acaba se tornando simbólico porque você está naturalizando. A escola faz parte do Estado, é uma instituição social. Então você está naturalizando, por exemplo, que o Estado possa corrigir o seu filho através de uma violência física. Então ali não é só a família, ali também é o Estado, ali a escola é regida pelo Estado, é uma instituição do Estado.
Então aqui você tem essa dimensão da violência simbólica dentro da escola. Existem outros tipos de violência, por exemplo, escolar, quando você está tratando em relação à família colocar o filho na escola e ele seguir as leis daquele local, por exemplo, o fardamento, o horário rígido, as dinâmicas da escola, muitas vezes você não quer fazer, mas você é obrigado a fazer. Então, tudo isso são violências que a gente coloca ali mais no ponto de violências mais sutis, que a gente não consegue enxergar o quanto aquilo é violento para as pessoas, para os sujeitos e os indivíduos. Por isso que a gente trata como uma relação de violência simbólica. Bom, aí no livro aí na apostila de vocês podem enxergar aí na página 70 e na página 71 algumas manchetes de jornais. E as manchetes de jornais, elas são muito boas para a gente enxergar determinados tipos de violência que acontecem na nossa sociedade. Só que uma das formas de discutir essas manchetes que vocês podem ver aí na página 70 e na página 71, espero que vocês leiam aí, são como essas violências elas podem ser tratadas de diferentes formas. Por exemplo, uma violência cometida dentro de uma periferia e a mesma violência cometida, por exemplo, dentro de um outro bairro mais nobre da cidade ou da sociedade que você vive, por exemplo, elas podem ser tratadas de diferentes formas, por exemplo, nas manchetes dos jornais. Os indivíduos podem ser dados nomes diferentes ou em relacionado ao jornal, à especificidade do local onde ele mora. Bom, uma violência que é uma violência simbólica e relacionada, por exemplo, à pobreza, relacionado ao pobre, às pessoas que não têm tanto poder aquisitivo assim, por exemplo, que moram em favelas, essas violências, elas podem, o próprio jornal pode cometer esses tipos de violência, quando ele não enxerga a dignidade naquele sujeito. Vamos lá. É muito comum que você vê, por exemplo, um jovem pobre, negro, é pego com uma certa quantidade de maconha, por exemplo, certa quantidade de drogas. E esse jovem, ele acaba, a polícia acaba tendo uma manchete ali, acaba tendo um jornal. Quando você vai enxergar, vai ler ali a manchete, está escrito, por exemplo, traficante é preso com determinado porte de droga e, enfim, ali se coloca a matéria. Muitas vezes essa quantidade de droga que a pessoa é pega, no caso esse jovem, adolescente, esse homem, enfim, muitas vezes não é nem o que a polícia, o caso, ali as instituições considere que está ali dentro específico da parte de tráfico. Muitas vezes essa quantidade pode ser colocada apenas para consumo. Mas, enfim, então a manchete traz como traficante. Quando a gente vai para outra parte, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, mas é denunciada e é presa também com porte de droga, no caso aí com uma grande quantidade, a manchete muitas vezes traz jovem, e se esse jovem tem uma outra profissão, ou se ele mora em determinado local, coloca jovem é encontrado, é detido com um certo número de quantidades de drogas, enfim. Então você vê que há uma diferença no tratamento, e é isso que a sociologia trabalha. Essa violência simbólica que os jornais, que as manchetes elas produzem, elas tiram, por exemplo, ali a dignidade, tiram o poder, por exemplo, que esse jovem poderia muitas vezes se restaurar, esse jovem que vem da periferia. Mas a manchete determina, é determinativo, ele trata ele como um traficante. Enfim, então essas diferenças nas manchetes, elas podem ali acarretar outros tipos de violência que não vai ser colocado, por exemplo, ali no jovem mais de classe média. Então essas manchetes dos jornais que vocês viram aí, elas têm esse determinado poder de violência, de sobrepor ao indivíduo. E eu queria que vocês também fizessem um exercício de que nessas manchetes, se vocês conseguem enxergar outros tipos de violência para além daí a que está intitulado aí na manchete. Como a gente viu, por exemplo, na violência doméstica, existem outros tipos de violência. No caso da violência doméstica, existem outros tipos, por exemplo, de assédio, de violência dentro desses casos.
Então, por exemplo, um caso de uma violência que acontece dentro de uma família, pode também ali ter a violência simbólica, a violência moral, a violência física. Então, muitas vezes eu queria que no caso, eu quero que vocês vejam, a partir dessas manchetes, se vocês conseguem enxergar, fazer esse exercício de enxergar outros tipos de violência, tá bom? Então, isso aí fica para vocês, já um pequeno exercício para vocês. Bom, aqui a apostila de vocês a gente vai seguindo o conteúdo e a gente vai enxergar os diferentes tipos de formas e como elas agem. Eu expliquei aqui que existe a física, a moral e a simbólica. E no caso aqui dentro da moral, a gente enxerga também a psicológica. Agora, a gente vai colocar como essas formas, essas diferentes formas de violência, elas são colocadas para a gente enquanto sociedade. Bom, a psicológica, que é aqui, para além da física, a física a gente já conhece bem, aqui eu vou explicar um pouco mais a psicológica. A psicológica, como a gente viu, ela pode estar ali dentro da violência doméstica, quando você faz a pessoa se coloque como dependente de você, mas a psicológica, ela também pode estar em outros campos da sociedade. A gente pode sofrer violência psicológica no trabalho, através, por exemplo, da pressão, através, por exemplo, como o patrão pode colocar o empregado ali como dependente dele. A gente sofre violência psicológica, por exemplo, na escola, no ambiente familiar. Então, isso quer dizer que a violência psicológica ela pode estar em diversas facetas dentro da nossa sociedade. Muitas das vezes, essa violência psicológica ela é naturalizada. Ela, no caso, é colocada como natural. Quando e como? Em relação, por exemplo, aos nossos pais. Nossos pais e mães, muitas vezes, eles podem sim colocar algum tipo de violência psicológica. É claro que de forma mais sutil, é claro que usando certos e outros tipos de palavra, mas essa relação entre pai e mãe, ela não escapa do olhar da sociologia como uma possível violência psicológica. Em relação, só que, como eu falei, isso é mais naturalizado, porque dentro da nossa sociedade, a gente consegue colocar pai e a nossa mãe dentro de um patamar onde muitas das vezes a gente não pode ser questionado, onde muitas das vezes esses papéis, essas figuras, elas não podem ser questionadas. Então é isso que a sociologia ela trabalha e é um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que deixar esses sentimentos de compaixão, de amor, afeto que nos são trazidos, e isso é válido, mas muitas vezes a gente coloca isso de lado para a gente enxergar as relações mais cruas, podemos dizer assim, mais como relações mais sociais, tratando aquele sujeito para sujeito, com seus interesses, enfim. Então, a violência psicológica, ela pode estar dentro da família, ela pode estar dentro das diversas relações que a gente tem na sociedade. E ela, os dispositivos que são colocados para ela, um dos seus maiores é o relacionado à dependência. Então, quando um sujeito ele tem a dependência em relação ao outro e ele precisa muitas vezes desse outro, seja o patrão para pagar o seu salário, seja os pais quando você está morando na casa deles, seja, por exemplo, na escola, relacionado ao professor, o aluno, o estudante depende do professor, enfim, a dependência ela é um dos grandes fatores, por exemplo, para ocasionar a violência psicológica, porque aquele sujeito ele vê-se dependente do outro e não consegue sair, muitas vezes aceita esses tipos de violência. A gente pode ver aqui, por exemplo, no caso do assédio, da violência doméstica, da dependência da mulher em relação ao homem em grande parte. A violência simbólica, ela parte principalmente do pressuposto de que a gente não consegue ter o tato, ou a gente não consegue visualizar ao olho nu ali a violência simbólica, e muitas vezes ela vem já das instituições, por exemplo, a escola, a gente tem também as violências causadas pela segurança, pelo que a gente chama de instituições das seguranças. A polícia, por exemplo, é um tipo de violência simbólica, porque ali, quando o policial ele está coagindo, ele está no caso ali que ele possa chegar à violência física contra outro sujeito, ele está tendo um aparato do Estado.
Então, tipo assim, para as pessoas, para nós, aquela violência, ela é naturalizada. Tipo, é o policial que está batendo. Então, essa violência é meio que um contrato social, como se fosse toda a sociedade, a maioria, no caso, grande parte da sociedade, ela concorda que o policial tenha aquele ato de violência, o que ele é legitimado pelo Estado. Por isso que não se é questionado. Por isso que quando se tem uma situação dessa, ao menos na hora que acontece a violência, você não vê muitas pessoas indo ali dizer que o policial está errado, justamente porque ele é legitimado pelo Estado. E isso acaba em relação à naturalização dessas práticas, porque essas práticas, muitas vezes, elas são sutis. É claro que no caso da violência física, se tem mais ali um estranhamento, um afastamento, mas no caso, por exemplo, de outras violências como a desigualdade, como o fato da falta de distribuição de riquezas, igualmente para toda a população, isso muitas vezes é naturalizado, e essas violências elas são sutis, porque as pessoas não conseguem reagir, porque muitas vezes elas não sabem nem para que reagir, ou para quem reagir em relação a essas violências. Então agora a gente vai dar um pouco mais de continuidade aqui no nosso conteúdo, tá ok?